Fala pessoal, beleza? Meu nome é Guilherme Gomes e esse é o Caranguejo Atômico num formato diferente aqui no YouTube, na Twitch, no Instagram, tudo ao mesmo tempo, hein? Eu sou que nem aquele filme, todo lugar ao mesmo tempo, o tempo todo, sei lá como é que é. Esse é o Caranguejo Atômico, o podcast voltando depois de uma longa turnê aí de falta de episódios, na verdade. Fazia um tempinho que a gente não fazia um episódio. O último que a gente fez foi sobre o Agente Secreto, que infelizmente a gente não conseguiu ganhar nada no Oscar. A gente errou todas as nossas apostas, todos os nossos palpites. Não deu bom pra Recife no Oscar, mas tudo bem, tudo bem. Porque hoje vamos falar de coisa muito boa, viu? Hoje vamos falar sobre o segundo filme, ou o terceiro filme do Mario. Porque teve o filme dos anos 90 aí, né? Eu acho que foi o primeiro filme baseado em videogame, se eu não estou enganado. E foi um horror. E hoje a gente tá aqui para falar do segundo filme da animação do Mario. Quando saiu o primeiro, a gente não gravou o podcast porque a gente tava em hiato, mas estamos de volta aqui tentando fazer live, vídeo pro YouTube. E isso aqui vai virar um podcast de áudio depois. E interatividade, estamos em todos os lugares aqui tentando produzir um pouco mais de conteúdo para vocês que gostavam do nosso conteúdo, gostavam das coisas que a gente faz, dos nossos reviews, né, em formato de podcast, das nossas lives na época da pandemia, que a gente fazia muita live. Estamos fazendo um aqui agora, mas vamos tentar manter uma constância, né? Primeiro filme do Mario, a gente não conseguiu fazer podcast porque a gente tava em hiato, né? O podcast tava parado, mas agora sim, depois do primeiro filme e do segundo filme, a gente vai tentar produzir um conteúdo massa. Muito apaixonado porque eu adorei o primeiro filme, né? Adorei, chorei no cinema quando teve aquela mudança de tela assim bem no começo do filme, que o Mario começa a pular e andar feito o jogo, né? Chorei feito uma criança ali. Foi maravilhoso. Estamos aqui para falar sobre Super Mario Galaxy, The Movie, né? O filme, ou Super Mario 2 aí, para bom entendedor, né? E cara, eu vou tentar fazer um bloco aqui com e sem spoilers. Não tem roteiro, é só realmente trocando uma ideia com a galera aí. E vou transformar isso aí num podcast válido aqui do Caranguejo Atômico, beleza? Eu adorei o filme, velho. Eu adorei o filme. Uma das coisas que me fez querer voltar a fazer podcast e live aqui, além da vontade genuína que eu tenho de fazer isso sempre, mas por conta do tempo, não rola, né? Fazer como antigamente o podcast. E eu queria aqui rodar a braga comigo pra gente falar sobre essas paradas, todo mundo junto. Mas infelizmente não rolou, né? Por questões de tempo e tudo mais. Mas uma das coisas que me fez querer gravar esse programa aqui hoje foi porque eu tô vendo muita notícia e eu tô vendo uns amigos também chegando pra mim falando que não gostaram tanto desse filme. Não gostaram tanto do filme do Super Mario, cara. Não gostaram mesmo. Disseram que é inferior ao primeiro. Disseram que o filme não é tão bom, que é divertido, mas não é essas coisas todas. Vamos tentar falar um pouco sobre o que esse filme foi, pelo menos para mim, né? Então vamos lá, primeiro bloco aqui, sem spoilers, para vocês. Cara, eu fiquei completamente apaixonado por esse segundo filme. Eu acho que o primeiro tinha uma missão muito importante, né? De adaptar talvez o personagem de videogame mais famoso da história, que é o Mario. Isso aí é incontestável, né? E eles tiveram a responsa de animar, de tornar isso realidade da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível para se adaptar a um filme de Mario tinha que ser animação, velho. Tinha que ser animação. Nada de live action. Nada de live action misturado com animação, tipo o filme do Sonic. Que é bom. Eu adoro o filme do Sonic. Eu fiquei completamente apaixonado pelo terceiro filme do Sonic, que também não temos podcast aqui, mas quando lançar o quarto, aí eu aproveito e faço tudo do 3 e do 4, porque o 1 e o 2 a gente tem ainda. Eu acho que o YouTube derrubou algum desses programas nossos, porque eu devo ter colocado uma musiquinha aí e o YouTube foi e cortou, né? Mas aproveito e faço um programa todo falando sobre a série Sonic até então nos cinemas. Mas voltando para Super Mario, eles tinham um desafio muito grande, cara, que era realmente adaptar a maior figura do mundo dos videogames para as telas. E ficou muito bom, velho. Eles conseguiram captar a essência do Mario, conseguiram tornar aqueles personagens divertidos em tela, né? Eles conseguiram manter o Mario aventuresco, eles conseguiram manter o Luigi, o cara assustado, né? Que faz toda a referência a Luigi's Mansion.
que por sinal, esses 2 filmes o que mais tem são referências e são bons pra caramba nisso que ele se propõe a fazer. Deram uma cara nova pra Princesa Peach, né, que se eu não me engano em alguns jogos já tinham essa pegada mais aventuresca e badass que ela teve nesse filme, né. Mas ela não é simplesmente a princesa que tem que ser salva. Tanto que ela não é a princesa a ser salva nesse primeiro filme. É o Luigi que tem que ser salvo, né? Conseguiu fazer o DK brilhar, né? O Donkey Kong brilhar na tela. E trazer o filme do Mario pra vida da melhor maneira possível. E foi um Isekai. Muita gente não gosta aí, mas o filme do Mario foi um Isekai. Que é aquela técnica narrativa de onde você apresenta aquele mundo fantástico pro narrador telespectador, através dos olhares também conhecedores daquele mundo do personagem principal. Então, Digimon é o Isekai, Super Mario agora foi um Isekai, mas são essas obras, né? São essas obras onde o personagem principal cai no mundo onde ele não faz parte e aí o telespectador aprende as regras daquele mundo junto com o personagem. E aí foi o que aconteceu com o filme do Mario, né? Muita gente criticou também, assim como esse segundo filme, que era uma narrativa muito rasa, né? Era uma narrativa muito rasa do filme do Mario e tal. E eu, na época, eu discordei fielmente, assim, cara. Porque, vamos lá, qual é a narrativa que Mario tem nos jogos que faça as pessoas esperarem uma coisa brilhante narrativamente nas telas? Não existe, cara. Não existe, sabe? O Sonic talvez tenha mais lore e mais capacidade de fazer um filme com potência narrativa do que o Mario, né? Tem alguns jogos do Sonic Adventures, 1 e 2. Os Sonics antigos nem tanto, mas ainda tem um pouquinho de história ali que dava pra aproveitar. E eles aproveitaram nos filmes do Sonic. Então, o Sonic tem... Eu vejo que tem mais potencial nesse sentido. O Mario, cara... O Mario é uma aventura pontual. Que não tem tanta história. Geralmente é um pano de fundo, assim, né? Então, por exemplo... Super Mario 64. Mario aparece no castelo. A Peach bota uma carta lá dizendo que tem que encontrar com ele e tal. Ele entra no castelo e tem que se deparar com as pinturas que são os mundos, né? Super Mario Sunshine. Mario vai passar as férias numa ilha depois do Mario 64. A Peach é raptada pelo Bowser Jr. Ele tem que ir lá e resolver. Através dos mundos ali da Dolphin Island, eu acho que é Dolphin Archipelago. Não lembro. Mas é o mundo lá do Mario Sunshine. Mario Odyssey. Pô, o Bowser quer casar com a Peach, sequestra ela. O Mario vai atrás pra tentar salvar. E cai nos mundos onde tem a gameplay do jogo. Então, cara... Não é um argumento muito bom esperar que o filme do Mario, que estava completamente supervisionado pela Nintendo ali, junto com a Illumination, o estúdio de Minions, né, de meu malvado favorito, não era cabível esperar que eles fossem trazer uma narrativa extremamente rebuscada. Não era isso que aconteceu. Não era isso que ia acontecer e não foi isso que aconteceu no primeiro filme. E também aqui no segundo filme não é isso que acontece, cara. Talvez esse segundo filme seja uma narrativa mais rasa ainda do que o primeiro. Mas em nenhum momento isso é uma coisa ruim. Porque ele consegue encaixar essa narrativa completamente com a história que ele quer contar. Que na verdade é um grande deleite para fã da Nintendo. Deleite para o fã do Mario. E ele tem que funcionar dessa forma, e ele funciona dessa forma. Então, eu gostei muito da forma que foi adaptado. Se poderia botar mais narrativa e tal, seria um experimento arriscado, porque aí você estaria trazendo elementos ali que não fazem parte do imaginário popular dos fãs e talvez causasse muita estranheza, né? É uma coisa que, por exemplo, aconteceu com o filme do Sonic, que eu estou fazendo esse comparativo aqui, que... colocou ali o elemento humano, né? Os personagens live action mesmo. E é talvez a pior parte do filme mesmo. É uma barriga gigantesca, né? No segundo episódio, que eu acho que saiu do catálogo aqui do Caranguejo, a gente fala bastante que tem um arco ali do casamento do protagonista, né? Humano, que tá totalmente fora da narrativa, assim. Que é um inchaço mesmo na história. É uma barriga gigantesca ali. Que no terceiro filme ele já
tiraram. Eles nem praticamente não tem núcleo humano no terceiro filme, tirando Jim Carrey. E talvez a Jessica Jones lá interpretando a militar. Mas tirando isso, cara, não tem. E foi uma narrativa inventada, porque Sonic tem uns jogos, eu acho que Sonic 2006 tem uma história ali com humanos e tal. Sonic X foi uma tentativa muito válida, né? O desenho animado super funcionou na época. Se eu não me engano, passava na Jetix, né? Ou era a Fox Kids, sei lá. Eu acho que era Jetix. E funcionou, mas era outra mídia, né? Desenho animado e tal. Quando foi pro live action, deu uma inchada. E eu acho que o filme do Mario, ele não podia correr esse risco de tentar inovar numa forma que não fosse terreno conhecido, assim. Então você realmente não tem uma revolução da história. Você não tem uma revolução narrativa de absolutamente nada ali. Nada vai ser inovador, nada vai ser complexo. E tudo bem pra proposta do filme do Mario, cara. Eu simplesmente não consigo entender por que as pessoas esperavam mais narrativamente desse filme. E aí entra uma das críticas que eu vi muita galera, era comparando as notas dos críticos de cinema com as notas dos fãs, né? Então ali você teve na primeira semana, se eu não me engano, o IMDb dando notas baixíssimas pro jogo. E uma campanha massiva pro jogo, não, pro filme. E uma campanha massiva das pessoas, dos fãs, dizendo assim: não deem atenção pra essa galera. Não levem em consideração essas críticas. Porque eles, por estudar técnicas narrativas e tudo mais, ou não, né? Porque qualquer pessoa, inclusive eu, estou aqui dando a minha migalha de opinião sobre as coisas do cinema desde 2019 na internet, então qualquer um pode falar, né? Qualquer um pode dar a opinião. Houve muito essa coisa do crítico falar mal por falta de uma narrativa complexa, que o filme era simples demais, que algumas coisas não faziam sentido, e, cara, não orna essa opinião com o meu pensamento também não, tá? Eu acho que o filme, ele foi exatamente o que ele tinha que ser. É um filme divertido, é um filme que traz outra proposta, né? Ele adapta outros jogos que não tinham sido adaptados no primeiro filme, né? Tinha elementos ali, né? O primeiro filme do Mario teve um Luma, né? Que é aquelas estrelinhas, se eu não me engano o nome é esse. Aquela estrelinha lá que é super bad vibe e tal. Ele tem aquele personagem que é uma menção a Mario Galaxy e tal. Mas esse filme recebeu o nome Super Mario Galaxy, pra mim, no começo me causou um pouquinho de estranheza, né? Causou uma estranheza, porque eu pensei que ia ser Super Mario Bros 2, né? Ou pela lógica aí, sei lá, Super Mario World, que veio antes. O Sunshine eu acho que não vai ser adaptado nunca, assim, mas também tem elementos dele aqui. Na verdade, tem elementos de quase tudo que faz parte do universo dos jogos do Mario, né? E talvez essa tenha sido a melhor parte do filme, realmente. Eu fui com meu pai e minha mãe assistir esse filme, cara. Eu fui com meu pai e minha mãe. Cara, foi a melhor tipo de experiência que eu podia ter tido, assim, porque se hoje eu sou um nintendista, um cara que gosta de videogame, muito vem por conta dos meus pais. Eles tiveram a condição aí de poder me dar videogames. Meu pai jogava muito comigo, principalmente no Nintendo 64. Foi até o videogame que ele conseguiu ir, assim. Depois ele disse que tinha botões demais, né? O PlayStation tem botões demais, não quero jogar e tal. Também não tinha tanto tempo. E aí eu tenho muitas memórias de jogar coisas da Nintendo com o meu pai, né? Foi uma experiência muito bacana eu ter ido com eles pra ver esse filme. Depois de casado e tal, minha esposa não conseguiu ir, mas eu fui com eles e foi massa, velho, porque tira um pouco desse argumento da galera tá falando que o filme é errado e tal, porque meu pai não é um cara que joga, minha mãe não é uma pessoa que joga também, mas eles se divertiram absurdamente com o filme, cara. Eles se divertiram tanto quanto eu, tá? Não tanto quanto eu me diverti muito mais do que eles, mas eles se divertiram também, ou seja, o filme ressonou com eles, não só porque é uma animação, porque é super bem animado e tal, mas também porque tem um fator nostálgico. O fator nostálgico tem que ser levado em consideração quando a gente está fazendo uma análise desse filme. Assim como o Sonic também, apesar do Sonic ser um personagem extremamente adorado pelas crianças, a sessão que eu fui de Sonic 3 estava lotado de crianças. Isso me deu um orgulho da porra, porque
não é só o marmanjo que gosta de Sonic, de 30 e poucos anos que gosta de Sonic, né? Também tem uma juventude aí que tá, através dos desenhos, né? O Sonic Boom e tal, dos novos jogos, tá chamando a atenção. E o Mario também, né? Curiosamente, a sessão que eu fui do Mario Galaxy só tinham 6 pessoas. Eu, meu pai e minha mãe. E atrás da gente, um pai, uma mãe e um filho, né? Um filho bem menor, assim. Mas também eu fui na Páscoa e tal, então a galera tava fazendo as coisas em família, provavelmente não foram pro shopping assistir. Mas, cara, o filme bateu uma nostalgia braba neles, assim, braba. De bater o olho e reconhecer signos do Mario que são universais, né? Cogumelo, dos power-ups, a trilha sonora, cara, que é extremamente bem feita e uma bela adaptação das músicas do Mario e de outras franquias que eu vou falar daqui a pouco também, da Nintendo, né? Tanto as músicas do Mario clássicas, né? Tipo, param, pam, né? E também do Mario Galaxy, cara, até porque o filme é Mario Galaxy o nome, né? Mas é uma bela de uma homenagem também ao Mario Galaxy sonoramente, né? A trilha que eles fizeram, orquestrada e tal, é maravilhosa, assim. E bem animado pra caramba. Então tudo isso bateu pesado também na nostalgia dos meus pais, que não jogam videogame há pelo menos, sei lá, 20 anos, assim, pelo menos, né? Então eu acho que esse argumento que a história é fraca não se aplica tanto a filmes infantis, cara. É o que diverge um pouco quando você fala da Pixar, né? Porque a Pixar, ela faz filmes infantis, mas com foco também em público adulto, né? É diferente de um filme, por exemplo, o Super Mario, que ele sabe que tá fazendo filmes infantis, mas sabem também que o público-alvo ali, gastador mesmo, vai ser pai e a mãe que tá levando o filho pra assistir o que ele jogava, tá ligado? Isso é uma verdade, assim. E isso deu super certo. Deu super certo no filme. O filme é muito bonito, os elementos do Mario Galaxy estão aplicados muito bem. Personagens do universo Mario estão lá também, marcando presença. O Yoshi, cara, o Yoshi tá maravilhoso, assim. O Yoshi, eu achei que o filme ia ser mais sobre ele, né? Apesar de ele só ter um destaque mesmo ali no Mario Galaxy 2, comparado com o título, né? Mario Galaxy e tal. Eu senti um pouquinho de falta da presença do Yoshi na narrativa, porque, dando um mini spoiler aí do primeiro filme, a cena pós-créditos é justamente mostrando o ovo do Yoshi, né? Então você pensa o quê? Porra, velho, vai ser um filme sobre a relação do Mario e do Yoshi, né? E aí, já entrando no campo dos spoilers, pessoal, não é um filme sobre Mario e Yoshi, né? Não é Super Mario World The Movie, é outra coisa. Então o filme começa com o rapto da Rosalina, né? Que é a princesa do Mario Galaxy e tal, que foi dublada pela Brie Larson nesse filme, que é uma fã gigantesca assim da Nintendo. Muita gente queria que ela fosse a Samus em um possível live action e tal da Nintendo e tal. E não sei se eu gosto muito dessa ideia, mas ela é uma fã de carteirinha, assim, foi chamada para dublar a Rosalina, né? Então o filme começa com o rapto da Rosalina e pelo Bowser Jr., o que já começa muito certo, porque o Bowser Jr. sempre rapta as princesas aí nos seus jogos, os jogos que ele aparece, né? Aqui com um intuito um pouco diferente, né? Ele quer honrar o legado do Bowser, né? Nos jogos geralmente ele quer a figura da Peach como mãe dele, que também foi referenciado lá no primeiro jogo, a coisa do Bowser querer que a Peach case com ele, que é uma menção super válida assim a Mario Odyssey, né? Que é um jogo mais atual aí 3D do Mario, né? 3D, plataforma 3D Coleta Toon, né? E o filme começa dessa forma. Se em algum momento eu falei jogo em vez de filme, perdoem, porque é muito similar uma coisa com a outra, né? E aí ela desaparece tudo, uma luma, que é aquelas estrelinhas, né? Cai na terra, chama a Peach, né? Pra poder ajudar, e a Peach vai à aventura. Então a gente tem o Mario e o Luigi, dessa vez com mais coragem, né? O Luigi, ele tá ali cuidando do reino dos cogumelos e tal, fazendo as missões. Agora não é mais um Isekai, o filme do Mario.
Então ele já tá habituado ali àquele universo, já entende todas as regras daquele mundo e a aventura começa a partir daí. Assim que eles também descobrem o Yoshi. E o Yoshi, feito eu falei, ele não é grande parte dessa narrativa não, cara. Ele é um personagem que é introduzido ali em uma cena muito legal, muito bacana, mas que também é muito rápida. E aí a gente tenta não dar razão para os críticos do filme quando eles falam que a narrativa é rala, é fraca, né? Nesse sentido do Yoshi, eu achei um pouquinho acelerado demais. Poderiam ter dado um pouco mais de destaque no Yoshi ao longo do filme, né, cara? Coisa que não aconteceu. Mas tudo bem, a gente passa o pano aí, porque o Yoshi tá lindo, velho. Tá lindo. A única coisa que não é bonita no Yoshi é o balde de R$300 da Cinemark, cara. 300, eu não sei quanto tá em outros lugares, porque pelo menos no Threads tava mostrando um preço variado, assim. Mas em Recife tava 330 e poucos reais, cara. Eu até postei uma foto no Instagram do Caranguejo Atômico, quando eu vi o preço lá, achei um absurdo, velho. R$300 no balde de pipoca. Mas tava lindo, tava maravilhoso, assim. É a única coisa que eu não gostei nessa experiência de ter ido assistir o filme. Mas fora isso, pô, espetacular, velho, a presença do Yoshi. Mas poderia ser um pouquinho mais bem construído, né? Fazer um pouco mais de dimensão aí a passagem do Yoshi através dos jogos, né? Que não é tão expressivo assim pra eu estar pedindo isso, mas como a proposta é contar outra história e tal, eu queria ver um pouco mais... Pô, de onde veio o Yoshi, né? Por que ele apareceu ali? Eles fazem a brincadeira que ele tava no Brooklyn e tal. Mas, tirando isso, eu achei que faltou um pouquinho de desenvolvimento no Yoshi. Mas, tirando isso também, velho, não vejo muitas problemáticas em outros arcos, não. Tem um arco ali do Bowser tentando ser redimido, né? E até certo ponto cumpre esse papel de redenção, né? Ele tá versão mini lá desde o primeiro filme. E aí... ele tenta ganhar a confiança do Mario e do Luigi, né? Com a ausência da Peach e tal. E aos poucos ele vai conseguindo. Achei divertido. Assisti dublado, logicamente, porque é o jeito certo de assistir esse filme no Brasil. Porque, não sei se vocês sabem, né? Mas a língua portuguesa foi uma das poucas línguas no mundo que botou o sotaque do Mario, pô. Então tem o Chris Pratt falando normal. E tem Rafael Rossato falando do jeito certo, que é com sotaque italiano. Inclusive os gringos amaram a dublagem brasileira, né? Tudo mérito aí do Rafael Rossato, que é um grande fã de Mario também. Com certeza fez mais um belo trabalho dublando o personagem aqui e trazendo essa nuance do... Ele e Manolo, né? Manolo Rey, que faz o Sonic e faz o Luigi também, curiosamente. A redenção do Bowser acontece até certo ponto lá, depois tem a interação dele com o Bowser Jr., que é bem bacana, ele volta sempre do mal, né? Porque afinal de contas é o Bowser. Não tem redenção pra sempre pra ele, porque sempre é a próxima história, ele quer raptar a princesa de novo, né? Nesse filme, ele consegue uma arma de destruição suprema, a Estrela da Morte, só que do universo Mario. Ele e Bowser Jr. conversam muito, muito bem, assim, sabe? E, pô, velho, maravilhoso, assim, as referências... A batalha que tem lá mais pro final, né, do Bowser com o Mario, a questão do machadinho, né? Porra, isso aí é desde o primeiro Super Mario Bros. Tem essa coisa dele atravessar a ponte, usar o machado pra quebrar a ponte, né? Isso é uma referência das antigas. E do próprio Bowser Jr., que tem a referência lá do Mario Sunshine, né? Com o pincel e com a coisa dele criar imagens e tal. Eu só senti falta de uma coisinha. Eu queria que ele tivesse criado um clone do Mario, porque aí seria a referência perfeita do Super Mario Sunshine, que eu tenho aqui, inclusive. Eu adoro esse jogo, tá? Eu queria que tivesse mais dimensões a ele no filme. Tem umas 3, assim, né? Tem o equipamento que o Mario usa, que eu esqueci o nome, durante a campanha do Mario Sunshine. E tem também os moradores lá do arquipélago Dolphin, eu acho que é assim que fala. Eles ficam de sainha, assim, meio havaiana, né? Eu gostei pra caramba. Outro arco que eu achei legal foi o da própria Rosalina mesmo, né? Sendo raptada e tal. Ela não tem tanto tempo de tela assim, mas ela cumpre o papel, né? De mostrar o universo espacial do Mario e tudo. Acho que cumpre um papel... Poderia ter um pouco mais de destaque também. Poderia ter um pouquinho. Tem uma reviravolta lá, né? Que já estamos com spoiler aqui. Então tem a reviravolta do fato dela ser irmã da Peach.
Algo que a galera teoriza há muitos anos aí na internet, que até então nunca foi confirmado e tal. No Galaxy 1, eu acho que tem um livro que ela conta a história de uma princesa, mas nunca ficou claro, pelo menos pra mim, se aquilo ali era a Peach ou era a própria Rosalina e tal. E agora se confirma que ela é, de fato, a irmã da Peach, né? Não sei se vai virar uma coisa canônica nos jogos, acredito que não faça muita diferença, justamente porque não importa, cara. Meio que não importa muito assim. A Rosalina, se eu não me engano, só apareceu nos jogos do Mario Galaxy mesmo. No Mario Kart, Mario Tennis assim não conta, né? Porque é um jogo de gincana e tal, de esporte. Então não conta. E acho que é uma coisa que não muda tanta coisa assim no universo do Mario. Mas foi legal, né? Essa coisa, elas são muito parecidas e tal. E aí o filme, entre aspas, canonizou que elas são irmãs. Então tá valendo, tá valendo. Outro arco legal é o do próprio Mario, né? Indo em busca. O Mario e Luigi agora totalmente... E Mario, Luigi e o Yoshi agora totalmente unidos. Não se separam o filme inteiro. E o Mario tá ali com um crush, né? Na Peach. Coisa que também os fãs teorizam muito, né? Eu não sei se foi o Miyamoto, criador do Mario, que falou em outra oportunidade que eles eram só amigos mesmo. Não tinha nada a ver com romance nem nada. Mas o filme também canonizou que o Mario é afim da Peach, né? E a Peach, entre aspas, deixou ele na friendzone lá, mas também não importa, isso não importa de verdade, assim. Mas tem esse arco aí do Mario querendo se dar bem com a Peach. E aí, é uma aventura legal, cara. Tem aquela coisa do Reino dos Cogumelos, tem a cena, puta referência a Mario Galaxy, da nave raptando, destruindo ali o castelo, né? Coisa que tem no primeiro jogo. E daí vai a aventura do Mario, né? Pra o espaço, assim. E aí entra aqui, talvez pra mim, seja o pior erro do filme. Que na verdade não está no filme, está na campanha de marketing do filme. Que é terem mostrado o Fox, do Star Fox, o Fox McCloud, no material de campanha, de promocional do filme. Por quê? Por que eles fizeram isso? Não era pra ter feito isso, cara. Vocês imaginam a emoção que poderia ter sido ter essa surpresa ao vivo ali, assistindo o filme, de no meio do mundo espacial ali do Mario, apareceu o Star Fox, cara. Apareceu o Fox McCloud. Imagine se isso não fosse divulgado, a emoção que se ia dar, cara. Eu que sabia que ele ia aparecer por conta da divulgação. Fiquei louco lá no cinema, batia no meu pai assim, dizia: cara, olha, pai, é aquele personagem que eu jogava com você lá no Nintendo 64, no Smash Bros, no Star Fox. É ele que tá em tela. A criança Guilherme ali gritando pra tela, assim, emocionado, sabe? Então pra mim foi um pecado, foi o único grande erro do filme, assim, terem divulgado o Fox, porra. Não era pra ter divulgado o Fox, não era pra ter divulgado ele. Não tinha pra que divulgar ele lá, sabe? Então, a surpresa que a gente ia ter de ver que o Fox tá no filme, que o universo do Mario se expandiu, né? Na verdade, o universo Nintendo tava expandido naquele momento, ia ser muito melhor, velho. Porque, beleza, o primeiro filme tem Donkey Kong. Mas Donkey Kong não conta, porque Donkey Kong tá no universo do Mario há muito tempo, né? Ele aparece... Na verdade, o Mario e o Donkey Kong estrearam juntos aí. No primeiro jogo, aquele clássico, né, das gradezinhas vermelhas e tal, do Nintendinho, na verdade. Então meio que o Donkey Kong é parte do universo Mario, sim, né? Diferente de Zelda, de Kirby, que são coisas à parte. O Link apareceu lá no Mario Kart 8, mas também não conta, é só uma participaçãozinha, né? Mas, cara, eu queria muito ter tido essa surpresa, velho. Pra mim foi o erro crucial. E ao mesmo tempo dá aquela vontadezinha de tipo... Não a vontade, mas aquela expectativa de você pensar: caramba, se apareceu o Fox agora, quem é que vai aparecer a partir de agora? Vai aparecer alguma menção a Zelda? Vai aparecer alguma menção a Samus, já que é no espaço, né? Vai aparecer alguma menção ao Kirby, que também pode acontecer no espaço, se quiser. Então, eu pelo menos fiquei maluco esperando qual seria a próxima participação, assim, que fora do universo Mario, né? Mas sim do universo Nintendo. E a gente só teve aí o Mr. Game & Watch, né? Numa piada lá, com o fato do Luigi não desenhar bem, né? Fizeram uma piada lá do Mr. Game & Watch, que é super válido, eu gostei bastante. Eu jogo com ele no Smash,
de vez em quando. Mas também, pô, poderia ter uma menção aí a Kirby, né, velho? Ia ser muito legal. Samus eu nem digo porque é tão diferente, né? Ah, mas Star Fox é diferente. É diferente, mas é um diferente mais próximo, mais cartunesco, né? Samus de Metroid já tem uma pegada um pouco mais séria. Um pouco mais não, bem mais séria do que um Star Fox da vida. Tanto que muita gente... é a série espacial da Nintendo. Não, a série espacial da Nintendo é a Star Fox, né? A Metroid entra aí muito mais como ficção científica e suspense terror do que puramente uma série espacial de nave e tudo mais. Star Fox cumpre mais esse papel, né? E aí a gente fica com a expectativa de ver outro material da Nintendo ali na tela e tal. E acontece mais coisas do próprio Mario e super compreensível, afinal de contas é um filme do Mario, né? Então o Fox aparece lá, ele diz que caiu num Vortex, né? Inclusive acontece com uma animação belíssima em 2D, o que só me faz querer assistir aquilo, velho. Um anime do Star Fox, tá ligado? Ia ser o sonho nintendista supremo pra esse momento agora, né? Então, eu acho que foi um baita de um teste, né? Eles botaram o personagem lá porque é legal, é maneiro, ele tá muito bem dublado. É um dos netos lá de Orlando Drummond que dublou. E eu gosto dele, eu esqueci o nome dele agora, mas eu gosto do trabalho dele. Ele fez outros personagens e tal. O Denis aqui na live, enquanto eu tô gravando, lembrou, né, velho? Teve o Pikmin também. Então, teve o quê? Teve o Fox, teve o Mr. Game Watch e teve o Pikmin também ali fazendo um easter eggzinho, estilo Marvel mesmo, um easter egg. Não foi um personagem de verdade ali, né? Feito o Mr. Game Watch também foi uma referência lá. Mas o Fox, de fato, é um personagem com importância na trama, né? Obviamente a gente não teve a expansão dele e tudo. Foi uma ferramenta narrativa para poder eles vagarem pelo espaço e tal. Que também não precisava, porque o Mario Galaxy eles andam pelo espaço do seu próprio jeito, né? Através das estrelas e tal, dos lumas. Mas colocar o Fox aqui só me traz em mente que eles estão testando outras franquias na tela, sabe? E beleza, a gente já sabe que tá se gravando aí o filme de The Legend of Zelda, né? Live action e tudo mais. Mas, de fato, a melhor forma de contar as histórias da Nintendo são animações. Fora jogo, né? Fora os jogos. Eu tô falando de adaptações. São animações, cara. São animações. Tem um cara que ele faz muito vídeo de Zelda como se fosse o estúdio Ghibli, né? Que tivesse feito e tal. Ele bota no YouTube, no Instagram. E fica a coisa mais perfeita do mundo, cara. Se isso rolasse. E fica maravilhoso. Então, aquela abertura de anime que tem do Star Fox ali. Pra introdução do personagem. Cara, é aquilo ali. Não precisa a Illumination fazer. Bota um estúdiozinho japonês do próprio país lá fazendo um anime. Eu sei que já tiveram essa experiência com Star Fox. Fizeram uma animação 3D na época ali de Star Fox Zero, eu acho. Do Nintendo Wii U. O jogo fracassou e aí ninguém se lembra dessa animação, né? É lamentável, mas eu acho que a reação da internet e a reação dos fãs foi muito, muito positiva para a presença do Fox, de Star Fox nesse filme. Muita gente que, tipo, talvez não tenha nem conhecido o Fox através dos jogos, porque, como eu disse, o último jogo Star Fox, porra, foi Nintendo Wii U, cara. Foi o quê? 2016? 2015? Por aí, eu acho, esse jogo. Então, muita gente não conhece Star Fox. E esse é um problema da Nintendo. Ela parou de trabalhar muitas das suas franquias queridas pelo público, né? Talvez não tivessem sido um sucesso comercial, mas são queridas, porra. Então, assim, a gente nunca mais teve nada de F-Zero. Pô, o Capitão Falcon já ressignificou, ele não é mais um piloto. Ele é um lutador do Smash Bros. Então, pô, meu irmão, faz um jogo do F-Zero onde você pudesse ter corrida de carros, né, em super velocidade, e que o Capitão Falcon e outros personagens pudessem descer do carro e viravam um beat'em up. Cara, isso ia ser sensacional. Ressignifica a sua marca, tá ligado? Assim como o próprio Zelda tinha uma estrutura muito bem definida por anos, e o Breath of the Wild veio aí pra revolucionar a estrutura, tá ligado? Acho que você tem liberdade de fazer isso com suas IPs, né? Mario, por muito tempo, foi um jogo de 2D
de plataforma e o Mario 64 revolucionou a fórmula, virou um coleta-atum e tal. Influenciou grandes jogos depois, tá ligado? Então eu acho que a Nintendo tem dificuldade de entender. E Star Fox tá nesse meio, né? O Star Fox tá nesse meio. Então pra mim a Nintendo só ganha colocando outras franquias lá. Eu não sei como é que tá pra eles em relação a poder colocar esses personagens, né? Porque beleza, é da Nintendo, mas deve ter alguma entrelinha ali que eles não podem trabalhar, todos os personagens que queriam, ou realmente eles evitaram colocar muita coisa em tela porque e aí eu digo muitos personagens, porque por exemplo o Donkey Kong, que virou um personagem consagrado no primeiro filme, ele aparece nesse filme como uma menção, né? Ele aparece lá quando o Yoshi, eu acho que o Yoshi tá no mundo real assim andando, e aí aparece o Donkey Kong, uma referência lá a King Kong, né, e tal. Porra, toda referência válida, porque o nome é uma menção e tal. Ao King Kong. Ele é mencionado rapidamente e some do filme, né? Mencionado não, a gente vê ele ali em tela, mas depois ele some. Então eu não sei até que ponto a Nintendo pode trabalhar do jeito que ela quer ali, né? Junto com a Illumination. Não sei se tem alguma coisa burocrática que impeça, tá ligado? Essa colocação dos personagens em tela e tal. Mas também eu não queria que, tipo, aparecesse nesse filme Capitão Falcon, Kirby, Samus, o Wario. O Wario eu queria, mas todos os personagens, sei lá, o catálogo do Smash nesse filme, assim, eu acho que também não teria tanto espaço. Mas eles abriram mão, por exemplo, do Donkey Kong pra colocar o Fox, né? Não colocaram o Wario, não colocaram o Waluigi, até porque a gente tem que lembrar que eu acho que eles estão fazendo essa franquia, né, junto com a Illumination, pra durar muitos anos. Novamente comparando com o Sonic. Porra, Sonic já vai pro quarto filme. Live action lá, misturado com animação. O Mario só tá começando, cara. E aí vem o filme do Zelda aí também e tal. Então, vamos ver. Mas de fato, pra mim, o erro fatal desse filme não acontece no filme. Acontece no marketing da Nintendo revelando o Fox pra galera. Não era pra isso ter acontecido. Era pra gente ter tido um ataque do coração assistindo na tela ali, no cinema. Tá ligado? E no mais, o filme tem, sei lá, referência ao próprio Smash Bros. Os ataques da Peach na parte lá do cassino é uma baita menção, né? Fizeram até um print assim dela dando uma bundada e compararam com a cena do Smash Bros. É igualzinho, tá ligado? É igualzinho. O cassino em si tá com a música do Mario Odyssey, né? Eu tô tentando lembrar as referências. Tem aqueles vilões lá do Super Mario Land também, o ratinho e o sapo, porra, baita menção, né? Não teve nenhuma menção ao GameCube, por incrível que pareça, assim. No primeiro filme, o toque do Luigi era o start do GameCube, né? Aquela... que também eu fiquei louco no cinema quando assisti o primeiro. E a cena pós-créditos, né? Que é com... Se você tá aí na live, cuidado, ou se você tá assistindo o podcast, mas tem duas cenas pós-créditos, né? A primeira é mais tranquilinha, lá, uma piadinha. E a segunda é a Daisy. Mostraram a Daisy na segunda pós-créditos, estilo Marvel mesmo. E só mostra que é a terceira irmã aí da Peach. Ela é irmã da Peach, velho? Agora eu fiquei na dúvida. Ela é irmã da Peach ou ela é tipo uma prima? Ela é prima da Peach. O Google me ajudou aqui. Eu jurava que ela era irmã, mas não, ela é prima. Ela é prima da Peach. Então aí, ó, vivendo e aprendendo. Então vai ter a expansão da família da Peach aí, né? De outro reino, né? Eu acho que é do Super Mario Land, né? Que ela é princesa e tal. Então, o filme, ele novamente, não tem essa narrativa profunda. Acho que alguns personagens são mais rasos do que outros, né? O Bowser tem um tempo bom de tela, Mario e Luigi tem, Peach tem bastante. Rosalina poderia ter um pouco mais. O Yoshi poderia ter um pouco mais. E o que me faz lembrar do Yoshi agora, tem uma baita referência a Yoshi's Island, velho, que é o Super Mario World 2, né? Lá de Super Nintendo, que os irmãos Mario viram bebês, né? E aí fazem referência ao Yoshi tá cuidando lá e tal, junto com o dinossauro, que é uma referência ao Mario Odyssey, e o dinossauro de verdade, né? O T-Rex lá.
E o Yoshi tem que cuidar deles e tudo. Pô, e maravilhoso, né, velho? É uma referência ao Super Nintendo aí, o Yoshi Island. Muito bom, por sinal. Os Toads não estão tão engraçados feito no primeiro filme. Mas, sei lá, cara, eu acho que toda referência, toda nostalgia compensa um grande plot, um grande roteiro. E eu tenho certeza que as crianças que vão assistir, as crianças de 30 anos e as crianças de sei lá, 5, vão se divertir. Porque é de fato um filme projetado para você ir assistir com pai, mãe ou qualquer estrutura familiar que você tiver, você assistir com as pessoas que tiveram algum peso nostálgico daqueles personagens, tá ligado? Daquelas situações, assim. Tenho certeza disso. O filme foi projetado para isso. Pode atender outros públicos? Pode. Mas eu tenho certeza que o filme foi projetado dessa forma. E ele cumpre totalmente as expectativas, assim. Um grande amigo meu assistiu e disse que sentiu o filme um pouco inchado, meio chato, assim. Eu não concordo com ele, mas sinceramente é muito bom, velho. O filme é muito bom. Eu acho que ele acaba num tom bom. Você tem a volta do Bowser ali, esqueleto, né? E tem uma parte do Bowser mais cruel ali, que é talvez uma referência a Bowser's Fury, não sei. E o Bowser Jr. também, marcando presença mais maligna, assim. A derrota deles e a volta do Bowser mal pela família dele, eu acho que eu gostei, achei bacana, tal. A relação do Bowser Jr. com ele. Senti falta dos outros irmãos do Bowser, né, do Bowser Jr. Ele tem uma caralhada de irmão lá que eu não lembro o nome de nenhum deles. E é isso, cara, eu acho que o filme, ele não se propôs a ter uma narrativa gigantesca e super desenvolvida, mas ele se propõe em ser muito, muito, muito divertido e ser um deleite nintendista, assim. E de fato ele é um deleite nintendista e é muito bom mesmo. E é isso, pessoal, foi um filme maravilhoso, uma ótima experiência pra mim. Estamos aqui voltando aos podcasts, às vezes solo, às vezes em companhia. Feito, eu falei mais cedo, eu vou tentar fazer um esquema que a gente consiga gravar aqui, né, e fazer um programa bacana pra vocês, verdadeiro, com o que a gente gosta de assistir, gosta de consumir. Somos o Caranguejo Atômico, somos um podcast aqui de Recife, Pernambuco, Brasil, e estamos nas principais plataformas de podcast do Brasil e no mundo. Estamos no youtube.com/caranguejo atômico, estamos na twitch.tv/caranguejo atômico e no Instagram @caranguejo atômico podcast, lá para você curtir quando vai ter lives, quando vai ter notícias e você ficar por dentro das nossas empreitadas podcastísticas, digamos assim. E também curtam aí e escutem o nosso audiodrama, na verdade nossa audiosérie, porque são vários episódios que tá aqui no YouTube, tá lá no Spotify, no Deezer, onde você quiser escutar vai estar, que é o Sinuca de Bico, uma aventura muito maluca, escrita por Rudá Braga e editada por mim, né? Dirigida aí também os atores e a atuação de voz e tal, por Pedro Araújo do Contos e Outras Histórias, que é nosso parceiraço nesse projeto do Sinuca de Bico. Espero que vocês gostem. E no mais é isso, né, pessoal? Se eu fosse dar uma nota para Mario Galaxy, cara, eu daria um 9.8. 9.8 patolas maravilhosas, deliciosas, porque é um filme muito foda, é um filme muito bom, é um filme que é pro nintendista. E eu, como nintendista que critico o marketing da Nintendo, mas adoro as suas IPs e suas patentes e suas marcas e personagens e jogos, amo todos eles. O filme é feito pra eles e eu adorei de verdade, tá? Então é isso, assistam aí ou escutem Sinuca de Bico, deixem o like aí se você tá vendo no YouTube, comente também no YouTube, compartilhe para os seus amiguinhos, e no Spotify também dá para comentar lá, então comenta dizendo se você gostou desse episódio ou não, desse formato meio gravação ao vivo junto com o podcast. Se você estiver ouvindo só o áudio, vai estar editado, então não se preocupa com isso. Mas é isso aí, pessoal, brigadão a todo mundo e fiquem bem.